te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória. Vamos receber no altar nessa noite pastora Kátia. Amém? Com alegria. Ei, mulher de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Deus tem ministrado algo profundo para essa mulher, em nome de Jesus. Vamos orar pela pastora Kátia agora. Deus, nós entregamos a tua serva em tuas mãos, Pai. Nós já louvamos a ti. Nós demos o nosso melhor em adoração, Pai. Nós que gritamos, dançamos, bailamos, até ofertamos na tua casa, Pai, como demonstração de adoração. Então, Pai, venha sobre nós agora com toda a misericórdia e fala conosco através da tua serva. Pai, que nenhuma mente agora venha estar perdida, Pai, ao tempo, às coisas da vida, mas que toda mente agora venha estar focada na tua palavra, Deus. Nós repreendemos todo espírito mau e imundo, Pai, que tenta impedir o entendimento da palavra nessa noite. Nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo e nós declaramos sobre nossas vidas que nós venhamos entender a palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Deixa eu me ajeitar aqui. Essa noite eu creio que Deus vai falar com cada um de nós de uma maneira diferente. Amém. Deus começou a falar comigo durante esses dias, quando o pastor Daniel me pediu para estar ministrando no culto, né, das 19h30. Só que eu não entendi o que Deus estava falando comigo. E eu estava na padaria e entrou um homem muito louco. Muito louco. Nunca tinha visto aquele homem naquele local. E ele virou para mim e falou algo que o meu esposo estava lá dentro, não entendeu, e eu fiquei olhando para ele. E ele virou para mim e falou sobre Davi e sobre Saul. Mas o homem estava muito louco. Ele entrou tão louco dentro da padaria e ele virou e falou assim: vou te falar algo. E eu estava buscando em Deus uma palavra. Vou te falar algo. Aí eu fiquei olhando para ele. Ele virou rapidamente e falou assim: não adianta ser rei, tem que ter chamado. Aí eu fiquei olhando assim: você não entendeu nada, né? E eu fiquei parado olhando para ele. Você não entendeu nada, mas eu vou voltar aqui e vou explicar para a senhora. Mas o homem não voltou. O homem não voltou. Aí o homem apenas falou: eu estou falando de Saul e de Davi. E sumiu. E eu fui para casa com aquilo no pensamento. Eu falei: que homem doido. Não entendi nada. Aí quando foi ontem, eu falei para o meu esposo: amor, eu ainda não tenho a palavra. Ele falou: eu não acredito que você não tem a palavra. Eu que estava lá dentro, nos fundos, eu vi um homem entrar louco e falou com você algo. Você não acha que é Deus? Eu falei: que isso? Mas aí guardei essa palavra para mim. E eu fui estudar. Ontem e hoje eu fiquei estudando. E Deus começou a ministrar no meu coração. Ele falava assim para mim: é tempo de acabar os conflitos que existem dentro de nós. Nós, né, muitas das vezes, estamos na presença do Senhor,
mas estamos cheios de conflitos dentro de nós. E Deus me levou lá na ministração de Davi. E eu falei, Senhor, mas tem algo a ver? Aí Deus falou assim, quando nós colocamos uma armadura e nos encontramos cheios de conflitos dentro de nós, você não consegue vencer a guerra. Porque a armadura, ela se ajusta na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, e conforme ela é ajustada, apertada, os conflitos que existem dentro de nós também é ajustado, é apertado. E você não consegue vencer a guerra. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nesta noite, quero ser um canal de bênção neste lugar. Não quero eu falar, mas que seja o Senhor que venha falar nesta noite, que venha tocar em nossas vidas, que venha tocar no mais profundo, que venha tocar onde o homem não consegue tocar, mas o Senhor consegue. Que o Senhor venha falar com cada um aqui nesta noite, que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, como faca de dois gumes. Que venha, Senhor, a tua palavra trazendo cura, a tua palavra trazendo libertação. Pai, em nome de Jesus, é o que eu lhe peço nesta noite, nesse momento, que o Senhor venha trazer a clareza da tua palavra para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá ligado? Tá fraco. Amém? Nós vamos ligar aqui na terra para ser ligado lá no céu. Amém? Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E tudo que for ligado no céu será ligado na terra. Amém? Tá ligado? Melhorou. Vamos falar um pouquinho da armadura de Deus? Abre a sua Bíblia em Efésios. Capítulo 6. Todo mundo conhece, né? Amém? Versículo 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Continuando. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Aí tu fala assim, pastora, mas o que tem a ver, né? A armadura de Deus com Davi. Abre a tua Bíblia novamente em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Nós vamos aprender nessa noite e nós vamos ver como que a armadura de Deus ela foi
canalizada, ela foi usada por Davi. Amém? Capítulo 17, versículo 32. Tem alguma coisa amarrada aqui no meu óculos. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu-se a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Golias, olhando Davi, desprezou a Davi. Fez pouco caso de Davi, porque ele era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra,
porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? O que Deus trouxe para a minha vida? E hoje, eu creio que Ele quer trazer para a igreja. Amém? É sobre armaduras erradas. Nós temos que nos revestir com a armadura de Deus. Primeiro eu li em Efésios 6:10 sobre a armadura de Deus. Porque muitas das vezes nós lemos, nós conhecemos as armaduras de Deus, né? Queremos nos vestir com as armaduras de Deus, mas não sabemos ajustar nas nossas vidas. E a história de Davi, ele nos ensina como ajustar essas armaduras nas nossas vidas. Porque Davi, ele era um homem rejeitado pelos seus irmãos. Davi era um homem que ninguém dava nada por ele, tinha uma reputação lá embaixo. Mas hoje Deus vai mostrar que Davi foi um homem escolhido por Ele. E hoje Deus vai mostrar para cada um de nós que nós somos escolhidos por Deus. Nós fomos separados por Deus. E essa passagem diz claramente que não devemos olhar para as circunstâncias, e sim para a grandeza de Deus. Nós precisamos deixar de fazer, deixar de fazer muitas coisas que nós fazemos hoje com relação às nossas vidas que não agradamos a Deus, porque por pensar o que as pessoas falam de mim, o que as pessoas pensam de mim, o que as pessoas acham de mim, como que as pessoas me vê. Davi, ele não se importou para isso. E nós vamos aprender nessa noite, que Davi era rejeitado. E quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós vamos ver aqui que o povo israelita, eles quase perderam a guerra, porque eles quase deixaram de ser derrotados, eles quase perderam a guerra, porque eles pararam e olharam para Golias. Eles pararam, em vez de continuar lutando, em vez de continuar guerreando, eles pararam e olharam para o tamanho dos problemas dele. Eles olharam para Golias e ali eles paralisaram. Ali eles ficaram parados. Se você leu e conhece a história toda de Davi, você vai ver que esse povo, quando eles pararam e olharam para Golias, eles iam perder a guerra. Eles olharam e fugiram de diante de Golias. Está lá no versículo 24. Eles pararam e olharam. Ei, Deus mandou você parar? Deus mandou você olhar para o tamanho do gigante que está sobre a tua vida? Deus não mandou parar. Deus não mandou você olhar. E ali, quando eles pararam e olharam para Golias, eles viram, que o gigante era tão grande, eles fugiram. Eu quero falar para vocês que Satanás quase conseguiu a vitória sobre a vida deles. Satanás, ele quase conseguiu a vitória utilizando apenas duas coisas: o medo e a intimidação. O que nos faz perder a guerra é o nosso medo. O que nos faz paralisar e o que nos faz muitas das vezes morrer no deserto. Satanás se levanta para nos intimidar.
Satanás se levantou durante muito tempo na vida daquele povo para intimidar aquele povo. Mas Deus escolheu um para acabar com isso. Deus escolheu um, o qual ninguém esperava, o qual ninguém estava esperando que ele ia vencer aquele gigante. Eu escutei uma coisa muito interessante. Muitas das vezes nós desprezamos o rei, porque nós não damos valor às pequenas coisas. Muitas das vezes nós desprezamos o Senhor, porque nós não damos valor às pessoas que Deus se levantou para cuidar das nossas vidas. E ali, Satanás quase conseguiu a vitória sobre a vida de Israel. Mas Deus, Ele escolheu uma pessoa, um jovem, sem reputação, o menor da sua família, desprezado por seus irmãos, um mero pastor. Olha o currículo de Davi para os homens. Esse era o currículo que os homens tinham de Davi. Mas qual era o currículo de Deus para Davi? Qual é o currículo de Deus para a sua vida? Qual é o currículo dos homens para a sua vida? Para quem que você está dando importância? Para o currículo de Deus ou para o currículo do homem? E quando eu comecei a estudar isso, eu entendi o que aquele homem louco entrou lá dentro da padaria e falou comigo. Ei, não basta ser rei, tem que ter chamado. Saul era rei, mas não tinha chamado. Davi não era rei, se tornou rei, mas primeiro o chamado dele teve que acontecer. Preste atenção. Presta atenção. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Depois eu fui falar com Deus, questionar e pedir perdão, porque a Deus não questiona. Eu falei, mas Senhor, o Senhor falou que Ele falou que ia voltar para me explicar e Ele não me explicou nada. O que Ele quis dizer com isso? E Deus falou, agora é comigo. Agora é comigo. E ali, os homens tinham um currículo de Davi e não dava nada por ele. Mas Deus, Ele tinha um chamado e Ele tinha uma grande façanha. Ele tinha algo muito grande para fazer na vida de Davi, para que todos vejam. E ali, Deus começou a trabalhar na vida de Davi, ainda que ele não sabia. Mas Deus estava com ele. E Davi continuou trabalhando ali. E Deus começou a usar e usou a Davi da maneira que Ele quis. O que Deus quer dizer nessa noite? Amados, Deus, Ele usa as tarefas poucas valorizadas. Pessoas, aquelas que não têm valor, aquela que você olha e fala assim, aquilo ali não vai dar nada. Quem é ele? Preste atenção que Davi falou assim, ei, quem é você para falar comigo? Golias fez pouco caso de Davi. Muitas das vezes na nossa caminhada,
Tem pessoas ao nosso lado que faz pouco caso. Acha que você não é ninguém. Acha que não vai dar. Mas Deus usa quem Ele quer. Amém? Davi, diz a palavra aqui, que ele adquiriu experiência, que seria o fundamento de sua confiança ao Todo-Poderoso. Davi, ele adquiriu um relacionamento com Deus. Davi, ele começou a adquirir aquela sabedoria. Davi começou a ter relacionamento com Deus. Davi começou a entender o que Deus tinha na vida dele, o propósito que Deus tinha na vida dele, e ele começou a trabalhar em secreto. A trabalhar em secreto. Como que você está trabalhando? Como que você está trabalhando? Davi, ele começou a trabalhar ali naquele momento em secreto. Ele começou a buscar um relacionamento com Deus. Davi começou a trabalhar e a falar com Deus e esperar o tempo de Deus. Eu quero falar para você que o relacionamento que você está edificando agora será o fundamento da comunhão com o Senhor na eternidade. O que você está fazendo agora? Qual é o relacionamento que você está tendo com Deus agora? Para poder viver na eternidade. O que você está fazendo? Davi, ele obteve vitória porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ei, Davi obteve vitória porque ele tinha intimidade com Deus. Davi obteve vitória porque ele se achegava a Deus. Muitas das vezes nós queremos obter vitória, mas nós não se achegamos a Deus. Muitas das vezes nós queremos obter vitória, mas não temos intimidade com Deus. A nossa intimidade é superficial. Ei, se continuarmos assim, com uma intimidade superficial, nós nunca vamos vencer os Golias na nossa vida. O diabo não mudou a estratégia dele. A estratégia do diabo era a mesma. Ela era colocar medo e intimar ele. Ele começou a trazer medo e intimidação para aquele povo, para Davi. Porque ele veio e olhou a Davi, creio eu, de cima e embaixo. E muitas das vezes nós olhamos as pessoas de cima e embaixo. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas pelo exterior, pelo que nós vemos. E assim foi com Golias. Assim foi com Davi. O Golias olhou para ele e falou: ei, quem é você? Mas nós vamos ver aqui que Davi, ele obteve a vitória porque tinha um relacionamento com Deus. Quando chegou a hora, quando chegou o momento dele encarar o filisteu, ele tomou uma decisão importante na vida dele. Davi estava sendo trabalhado, por Deus. E muitas das vezes nós chegamos na presença do Senhor ontem e já queremos sentar na janela. Davi estava sendo trabalhado, há muito tempo.
E ele adquiriu tudo que Deus queria que ele adquirisse. E ali naquele momento, ele falou, bom, agora eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ei, a nossa vida é pautada de decisões. E ele tinha que tomar essa decisão importante na vida dele. E qual era a decisão importante na vida dele? Nós lemos aqui que Saul falou com ele, chegou até ele e falou assim, vem cá, então toma, veste a minha armadura. E colocou toda a armadura dele, de Saul, em Davi. E naquele momento ali, ele tinha que tomar uma decisão. E ele falou, epa, eu vou recusar essa armadura. A decisão que Davi teve que tomar, era recusar a armadura mundana. Porque Saul estava colocando sobre a vida dele uma armadura mundana. Sabe o que Deus está falando comigo e com você nessa noite? Que é o momento de recusar as coisas do mundo. Para você vencer Golias, para você vencer essa guerra, esse conflito interior dentro de você, você tem que recusar a armadura mundana. Nossas vidas é pautadas de decisões. E Davi, ele tinha que tomar essa decisão e falou, opa, peraí. E começou a recusar, não, eu não quero essa armadura mundana, porque é a armadura de Saul. E como que Davi recusou? Davi virou para ele e falou, não, eu não estou acostumado. Eu não estou acostumado com essa armadura. Preste atenção que lá no início, eu falei que Deus vinha trabalhando na vida de Davi. Não foi ontem, há tempo. Davi já tinha aquela intimidade. E Davi sabia, se eu não recusar as coisas do mundo, eu não vou conseguir vencer essa guerra. Eu não vou conseguir vencer os Golias. Ei, acorda. Não está mais na hora de perder. Está na hora de vencer. Está na hora de ganhar. Está na hora de falar, Golias, acabou o seu tempo nas nossas vidas. Eu não te aceito mais. E ali, Davi, ele recusou aquela armadura. Sabe por quê? Ele falou, não estou acostumado com isso, não. Não quero isso para a minha vida, não. Sabe o que eu quero, na verdade? Sabe o que eu prefiro, na verdade? É algo que traz familiaridade na minha vida. E o que traz a familiaridade na minha vida? Vai ser a armadura de Deus. Não é a armadura mundana, mas é a armadura de Deus. Ei, eu não quero as coisas do mundo. Eu quero trazer para a minha vida as coisas de Deus. Era isso que Davi estava falando. Ei, eu rejeito as coisas do mundo, mas eu trago a presença de Deus para a minha vida. Muitas das vezes nós não conseguimos ganhar. Nós não conseguimos vencer. Porque nós não trazemos a presença de Deus para nossas vidas. Eu não consigo me familiarizar com Deus. Ei, isso é intimidade. Isso é intimidade. E ali, Davi recusou aquela armadura e falou, opa, eu quero a armadura de Deus na minha vida. É agora que nós entramos em Efésios. Por quê? Em Efésios 6, no versículo 14 diz, estás, pois, firme,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ei, Davi estava firme. Davi estava firme naquilo que ele queria para a vida dele. Davi estava firme e falava com firmeza. Davi estava plenamente cingido com a verdade, com a certeza de quem Deus é. Por que Davi venceu a guerra? Porque ele estava cingido. Ele tinha certeza de quem Deus era na vida dele. Ei, lá no início falou o quê? Que Davi era rejeitado. Um jovem sem reputação, né, aos olhos do seu irmão, dos seus irmãos, da sua família. Davi era desprezado por seus irmãos. Ei, Davi, ele estava cingido pela palavra, ele não tinha conflito nenhum, ele não tinha complexo nenhum de quem ele era em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós não vencemos a guerra porque nós temos um conflito dentro de nós que se chama complexo de inferioridade. Davi não tinha problema nenhum. Davi estava de boa. As pessoas lá fora se incomodavam com Davi. Saul se incomodou com Davi. Ei, para, você não pode. Golias se incomodou com Davi e falou: ei, você pequenininho, russinho, quem é você? E Davi não estava nem aí, nem se importou porque as pessoas estavam falando. Nós deixamos de ganhar a guerra porque estamos se importando muito com o que as pessoas estão falando ou achando lá fora. Tá ligado? Deus falou comigo. Nós não temos que se importar. E ali, Davi, né? Ele tinha aquela certeza de quem Deus era. Davi tinha certeza, né, que servia um Deus todo-poderoso, um libertador. Davi sabia que ele era fiel para quê? Para ganhar todas as guerras. Você tem a convicção do Deus que você serve? Quem é esse Deus? Davi sabia que ia vencer a guerra por causa das vitórias sobre os leões e os ursos. Davi sabia que o seu Deus o livraria do inimigo abominável e cruel. Davi tinha convicção, porque ele estava firme, ele estava cingido, os vossos lombos com a verdade. Davi conhecia a verdade. Você conhece a verdade? Você conhece a verdade para reivindicar aquilo que Deus tem para você? Aquilo que é promessa de Deus para a sua vida? Ah, pastora, mas quando eu vou orar e eu vejo que a coisa está feia, que o bicho está pegando, eu vou lá, entro para o meu quarto, me revisto da armadura. Ei! Mas você está bem consigo mesmo? Como que está o conflito aí dentro de você? Você consegue encaixar a armadura de Deus sobre a sua vida? Porque antes de Davi lutar com Golias, ele foi tratado por Deus no complexo, no conflito. Depois que Deus viu que ele estava preparadinho, falou: opa, agora eu vou te botar à prova. Agora é o momento. Cuidado, que muitas das vezes nós estamos recusando a armadura de Deus
para colocar a armadura mundana. Que tipo de armadura você está vestindo? E ali Davi tinha certeza. Aí ele foi, colocou, ele vestiu a couraça da justiça. Como, pastora? Continue em Efésios 14. Davi viveu a justiça, fazendo dos interesses de Deus a sua própria justiça. Davi, ele viveu esse momento porque ele viveu fazendo a vontade de Deus, o interesse de Deus. Ele deu prioridade às coisas de Deus. Davi venceu essa guerra diante das ameaças de Golias, diante das rejeições, diante das reações. Davi venceu essa guerra porque ele tinha a certeza que ele estava fazendo a vontade de Deus. Muitas das vezes nós não vencemos a guerra, não conseguimos vencer, porque nós não fazemos a vontade de Deus, fazemos a nossa própria vontade. Ei, crente almático, a alma grita e você faz. A alma grita e você obedece. Davi aprendeu a aquietar a sua alma. Fala, a alma, fica quietinha aí. Porque eu vou fazer a vontade de Deus. A couraça da justiça é isso. Quando nós nos revestimos com a couraça da justiça, nós estamos falando para Deus, Senhor, eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a tua vontade. A minha prioridade é a sua prioridade. Por isso Davi venceu a guerra. Davi tinha a convicção. Porque Golias falou assim, quem pois és tu? Hein? E Davi respondeu ele com toda a autoridade. Ô, seu circunciso, seu filisteu, quem é você, falo eu, para afrontar o Deus, o exército do Deus vivo? Muitas das vezes, Satanás vem para nos intimidar, para nos botar medo. E falei, quem é você? Tu não é ninguém. Tu não passa de um trabalhador. Para mim você não é nada. Como Davi já tinha resolvido os seus conflitos, Davi foi lá e respondeu ele, ei, sabe quem sou eu? Você vai conhecer. Você vai saber quem sou eu. Mas agora eu falo com você. Quem é você, incircunciso, filisteu? Quem é você para afrontar o meu Deus? Quem é você? O diabo, ele se sente em cima de nós quando nós deixamos. Mas Davi foi lá, revestido da couraça. Fala, eu posso te enfrentar, porque hoje eu coloco Deus na minha vida como prioridade. Você só pode enfrentar e só vai vencer quando você passar a colocar Deus como prioridade na sua vida. Você tem feito isso? E Davi foi lá e calçou os pés na preparação do evangelho da paz. Em Efésios 5. Davi foi lá e calçou. Sabe o que isso quis dizer? Que Davi, ele não hesitou
em aceitar o desafio do inimigo. Muitas das vezes nós corremos do inimigo. Muitas das vezes nós temos medo do inimigo. Muitas das vezes nós tememos ao diabo e não tememos a Deus. Ei, triste coisa é cair na mão de um Deus vivo. Se você cair na mão do diabo, Deus vai lá e te arranca da mão dele. Mas quem vai te arrancar da mão de um Deus vivo? Quem? Então Davi, ele se revestiu, calçou a sandália, se preparou e ele falou assim: olha, eu não vou hesitar, eu não vou desistir, ainda que falem de mim, ainda que Saul tenha esse pensamento de mim, que acha que eu não vou conseguir, que acha que eu não vou avançar, que acha que eu não sou ninguém, que acha que eu sou o menor da minha família, que acha que eu sou pequeno, que eu não sei falar. Ei, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Para dar continuidade à obra dele. E o que você tem feito? O que nós estamos fazendo? Recuando, parando, olhando para Golias, fugindo. Eu quero falar para você, se você parar e olhar, você vai morrer. Porque Deus não mandou você parar e nem olhar para as suas dificuldades, nem olhar para o tamanho do seu Golias. É tempo de remover os conflitos dentro de você. É tempo de você saber quem você é em Cristo Jesus. É tempo. E Davi, ele foi lá, se revestiu. E foi lá e começou a falar com Saul. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Mas Saul, ei, você não tem porte para isso. Você não é capaz. Ei, quem fala para você? Quem dita a última palavra na sua vida? E Saul falou para Davi: não dá. Você não tem porte para isso. Como que você vai enfrentar Golias? Tem homens grandes, fortes aí, guerreiros, que fazem parte desse exército. Você apenas fazia o quê? Cuidava de ovelhas. Você estava lá escondidinho lá atrás. Sabe aquele que fica lá atrás? Aquele que ninguém olha. Aquele que ninguém percebe. Que você está aí. Ei, é você mesmo. É você que Deus escolheu. É você que Deus escolheu. Tinha muitos homens de grandes aparências. Mas Deus escolheu Davi. E ali, Davi estava sendo confrontado. Mas só que eles não sabiam que Davi já tinha sido curado. Só que eles não sabiam que Deus já estava trabalhando na vida de Davi. Ei, Deus trabalha em nossas vidas em secreto. Deus trabalha em secreto. Muitas das vezes nós estamos esperando. Eis que te digo. Muitas das vezes nós estamos esperando o teto abrir, Deus descer. Eu só vou acreditar se Deus vier aqui e falar comigo. Deus está falando com você há muito tempo. Deus está falando com cada um de nós através de grandes homens e mulheres de Deus.
E muitas das vezes nós não estamos dando ouvido porque temos conflitos dentro de nós. É tempo de remover esse conflito. É tempo de pegar a verdadeira armadura, que é a armadura de Deus. Rejeitar a armadura mundana, rejeitar as coisas do mundo. E muitas das vezes nós não conseguimos rejeitar. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa história. E Davi ali se revestiu. Ainda que Saul falou de Davi, falou, não dá para você. Davi estava em paz com relação a esse assunto. Você está em paz com relação à sua vida? Ficou um ponto de interrogação. Davi venceu a guerra porque ele estava em paz consigo mesmo. Porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Se você não está em paz consigo mesmo, ei, triste notícia, você não vencerá as guerras. Quem estava falando com Davi era um rei. Mas o que Deus falou comigo? Ei, não basta ser rei. Tem que ter chamado. Tem que ter chamado. E isso remoeu muito dentro de mim. Muito. Eu não entendi o que aquele homem falou. Mas depois Deus começou a ministrar na minha vida. Não adianta impor. Não adianta querer mandar. Tem que ter chamado. Tem que ter chamado. E Davi, ele estava ali, né? Bem, não se importando com nada, não ligando para nada, não tinha nenhum conflito dentro dele. Nada consumia a alma dele, nada estava consumindo dentro dele. Ele estava preparado porque os pés estavam firmados na palavra do Senhor. Ele estava em paz porque ele estava firmado no Senhor. Nós encontramos paz quando estamos afirmados no Senhor. E ali, Deus continuou revestindo com sua armadura. Ele começou a usar o escudo da fé, em Efésios 16. E o escudo da fé fala que nenhuma seta inflamada podia tocar em Davi. Acima de tudo, ele tinha fé. Que fé é essa? A fé baseada em seu conhecimento da palavra de Deus e as suas experiências. Muitas coisas que nós passamos, muitas lutas, se tornam experiências em nossas vidas. E Davi ali estava baseado no que ele passou, nas experiências que ele teve, e ele estava baseado na palavra do Senhor. Então ele estava com o escudo da fé. E ali Davi pôde dizer a Saul com segurança: o Senhor, Ele me livrou da mão do leão. O Senhor me livrou do urso. E Ele me livrará
da mão deste filisteu. Quantas guerras você tem vencido? Davi, ele teve fé, porque ele conhecia a palavra, e teve fé pelas experiências. Muitas das vezes nós choramos pelas marcas que nós temos. Não chora não. Glorifica o Senhor, porque essas marcas são experiências nas nossas vidas para ganhar, para vencer os Golias. Essas marcas não são para nos matar, mas sim para nos tornar vencedores. Amém? Continuando. E ele falou, ele me livrará da mão deste filisteu. E aí ele foi e tomou também o capacete da salvação, que está em Efésios 17, que nós lemos. O capacete, ele protege a mente. Ele representa a presença do Senhor em nossas vidas. O capacete, ele cobre a nossa mente e protege do medo, da preocupação. Ele protege das dúvidas que Satanás vem e usa para nos atacar. Por isso, existe o capacete da salvação. Mas se o conflito estiver aqui e você colocar o capacete, de nada vai adiantar. Tira o conflito daqui. Aprenda a colocar Deus como prioridade. Aí sim você coloca o capacete da salvação. Amém? Aí você se reveste da armadura de Deus. Amém? Satanás, ele vem para colocar dúvida em nossas vidas. Davi conhecia Deus que estava, conhecia o Deus que estava com ele. Por isso Davi, ele afirmou: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Se você não conhece o Deus que você serve, você não tem como você ter autoridade em abrir a boca e falar: Satanás, você se levanta contra a minha vida, mas o Deus que eu sirvo se levanta contra você. Você está entendendo para que serve a armadura de Deus? Para vencer os Golias na sua vida. Para guardar a sua alma. Para guardar a sua mente. Para te livrar. Já chegando para o final. Davi tinha certeza que haveria livramento. Muitas das vezes nós não vencemos a guerra porque temos dúvidas. Botamos as dúvidas na frente. Não botamos Deus como prioridade. E falamos: quem sou eu? Eu sou o menor da minha família. Eu fui rejeitado. Eu fui largado. Eu fui abandonado. Isso é um espírito. E o nome desse espírito se chama coitadismo. Está na hora de remover o coitadismo da sua vida. Você não é coitado. Coitado é Satanás. Você não é rejeitado. Você é filho. Você não é esquecido. Você é escolhido. Você é escolhido. E por fim, Davi se apoderou da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Davi pegou
e falou uma palavra totalmente movida pelo Espírito Santo. Qual foi a palavra que foi movida por Espírito Santo? Creio eu. Tenho a certeza que essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Porque Davi, ele declarou lá no versículo 47. Lê aí comigo no versículo 47 o que Davi declarou para Satanás, que era Golias. Eu queria que toda a igreja lesse esse versículo para finalizar. Que quando nós temos uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, nós vencemos a guerra. Amém? E o que Davi declarou ao seu inimigo? Vamos lá? E saberá, congregação, que o Senhor não com espada nem com lança, porque o Senhor... Ei! Quando você se passa conhecedor da palavra, o Espírito Santo se move aí dentro e coloca palavras em sua boca, o qual você tem autoridade para falar com Satanás e falar: Satanás, você que está sendo Golias na minha vida, eu quero declarar para você nesta noite que o Senhor me salva, não com espada. Porque muitas das vezes nós queremos ir lá, e matar o nosso irmão. E não é isso. Não é isso. E Davi, ele venceu, porque ele tinha a certeza e a convicção que Deus era com ele. Ele tinha a certeza que Deus ia fazer ele vencer essa guerra. Que Deus ia entregar Golias nas mãos dele. Tendo falado essa palavra, Davi correu ao combate. E quando Davi foi ao encontro, correu ao combate, e foi lá, acertou aquela pedra, Golias foi ao chão. Ei! Pronto, venci a guerra. Não. Davi ainda não tinha vencido a guerra. Eu quero falar para você nessa noite que não basta apenas você jogar no chão os Golias na sua vida. Não basta apenas você derrubar os problemas na sua vida. Você tem que ir lá e cortar o mal pela raiz. Então Davi foi lá, lançou e jogou Golias ao chão. Depois Davi foi lá até Golias. Para mim vencer essa guerra, eu tenho que arrancar a cabeça. Por que Davi arrancou a cabeça de Golias? Ei! Cabeça quer dizer autoridade. Golias, muitos anos, muito tempo, tinha autoridade sobre a vida deles. Quantos anos Golias está tendo autoridade sobre a tua vida? Ah, mas pastor, eu vou lá e venço uma guerra, derrubo Golias, mas a guerra se levanta novamente. Se levanta, pastor. Por quê? Porque você esqueceu de arrancar a cabeça. Você esqueceu de arrancar o mal pela raiz. Aí Davi falou: ei, a guerra só é vencida quando nós arrancamos a cabeça. Quando nós cortamos a cabeça. Quando nós arrancamos o mal pela raiz.
Por que Saul teve inveja de Davi? Porque chegou um momento na vida de Saul que ele teve raiva e inveja de Davi. Você sabe por quê? Ele não teve raiva porque ele foi chamado para lutar com Golias. Ele teve raiva, foi por causa do chamado de Davi. Por que que o diabo tem raiva? De mim e de você, pelo chamado que está sobre a tua vida. Vamos ficar de pé. Você entendeu o que Deus trouxe nessa noite? Se você entendeu bem, feche seus olhos. O que Deus falou com você nessa noite. Você vai falar agora com Deus. Senhor, eu não quero ser rei. Mas eu quero o chamado que eu sei que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais viver com os conflitos. Mas eu quero me revestir com toda a armadura. Eu não quero mais viver perdendo guerras. Mas eu quero viver vencendo guerras. Eu não quero mais ser um pobre coitado. Mas eu quero ser vitorioso em Cristo Jesus. Eu creio que Deus falou com você. Eu creio que a palavra entrou. E eu creio que ela está fazendo algo aí dentro. Ela está mexendo com as suas estruturas. E nessa noite, para você vencer a guerra, você tem que ter intimidade. E para você ter intimidade com Deus, você precisa se entregar, se prostrar. Você precisa estar de joelho aos pés da cruz. Agora é com você. Deus já falou com você. Aleluia. E vai continuar falando. Feche seus olhos. Começa, você quer vencer a guerra, começa a se prostrar. Não espera o louvor para trazer algo dentro de você, não. Se você quer vencer as suas guerras, os seus conflitos, começa a se prostrar. Se não houver intimidade, amados, vou te dizer, não tem guerras vencidas. Se não houver intimidade, de nada vai adiantar. E eu falei com Deus, Senhor, eu não quero mais conflitos dentro de mim. Eu quero vencer as minhas guerras. Eu quero vencer aquilo que me incomoda, aquilo que está dentro de mim. Eu quero fazer a sua vontade. E Deus fala nessa noite, se prostra. Se entrega. Se entrega.
você se entrega. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti, Pai. Rei do céu, estou aqui. Prostrado